Olá, boa noite, bem-vindo à segunda aula do nosso podcast sobre os 3 pilares do desenvolvimento web. Nesta nossa aula nós iremos começar a aprender sobre o primeiro pilar, que seria a linguagem HTML, ok? Muito bem, nós vamos aqui nesta aula estudar a estrutura básica de um documento HTML, ok? Então vamos começar aqui mostrando aqui esse código aqui, vocês devem estar lembrados dele. Foi mostrado na aula passada que esse código aqui gerou a nossa tela com o nosso texto da aula passada, mas não vimos sobre o código mesmo, não explicamos sobre o código. Nesta aula nós iremos estudar aqui a estrutura básica do nosso documento HTML, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, queria falar sobre o que é o HTML. HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, a linguagem de marcação de hipertexto, ok? E ele é utilizado, para declarar aqui, nós utilizamos tags para marcar conteúdos para criar que o browser possa interpretar e renderizar as páginas web, ok? Então aqui vamos começar aqui da primeira linha. Nós temos aqui doctype HTML. Essa linha aqui é a linha que informa o tipo de documento que vamos estar criando, que o browser vai ler. Ou seja, que ele informa ao nosso navegador, ao nosso browser, que o tipo desse documento aqui, ele é um documento HTML. Nós vamos estar utilizando aqui durante o nosso curso a versão 5 do HTML, a versão mais nova. Na versão 4, essa declaração do doctype ela era um pouco maior e um pouco mais complexa, pois haviam vários tipos de declaração do doctype. Já na versão 5 do HTML, essa declaração passou a ser bem pequena, só isso aqui, doctype HTML, ok? Então, como vamos estar utilizando a versão mais nova, a versão 5, esse aqui é o padrão que vamos utilizar. As outras vocês podem utilizar também, porém, a mais utilizada hoje é essa daqui, ok? A nossa segunda tag, só para, eu não sei se todos sabem, uma tag HTML ela pode ser reconhecida como uma palavra dentro desses dois sinais, ok? De menor e maior, ok? Isso aqui é uma tag, ok? E aqui na nossa segunda linha nós temos a tag HTML mesmo, que fala que a partir dessa linha aqui começa a nossa marcação HTML, ou seja, a partir dessa linha aqui começa o nosso documento HTML em si. Na primeira linha aqui, nós apenas declaramos qual tipo de documento. E muito importante, esse doctype HTML, essa declaração, ela tem que ser a primeira coisa a primeira linha no nosso documento HTML, ok? Ela tem que vir antes da tag HTML em si, pois aqui ele declara o tipo do documento e aqui a gente declara que o nosso documento HTML, a nossa marcação começa a partir daqui, ok? E aqui na nossa tag HTML temos aqui um atributo lang, que vem de language, ou seja, aqui a gente informa para o nosso browser que a linguagem, a língua padrão desse nosso documento seria PTBR, ou seja, português do Brasil. Você pode colocar também, se você estiver fazendo um site, por exemplo, em inglês, é N, ok? Em francês é FR, mas como vamos estar criando aqui o nosso site, o conteúdo vai ser na língua portuguesa, então nós vamos utilizar o PTBR, ok? Esse lang aqui, ele pode ser utilizado não só na tag HTML, mas pode ser utilizado em qualquer outra tag. Por exemplo, se eu tiver alguma parte do meu site que esteja em outra língua, eu posso apenas definir esse atributo aqui na minha tag HTML, ok? Mas o padrão aqui é a gente utilizar no HTML, na própria tag HTML para o documento todo, ok? E aqui nós começamos aqui
o nosso documento. Um documento HTML ele é composto por duas partes principais, que é o head e o body, ou seja, a cabeça e o corpo, o cabeçalho e o corpo. Se você prestar atenção no que temos aqui, na hora que voltamos aqui na nossa página, na hora que a gente volta aqui na nossa página, você pode ver que não nada que a gente colocou aqui entre o head aqui, o nosso cabeçalho, não é renderizado aqui. Mas se você presta bastante atenção, você pode ver que essa nossa tag title, ou seja, o título, ele aparece aqui em cima, aula 1 CodeShare, igual está aqui, ok? Então essa tag title, que é o título da nossa página, é o título que a gente utiliza para colocar aqui na nossa aba do navegador, ok? E aqui logo acima aqui nós temos uma tag meta charset UTF-8. Essa tag aqui ela serve para falar que a codificação, o tipo de codificação dos caracteres da nossa página é esse padrão UTF-8. Esse UTF-8 aqui é do Unicode, ok? Depois nós vamos falar mais um pouco sobre esse aqui, mais para frente, mas de um modo geral aqui, essa codificação aqui ela permite vários caracteres, uma quantidade enorme de caracteres, com acento, caracteres especiais, ok? E mais um monte de caracteres sem dar nenhum problema, sem dar nenhum conflito, ok? Esse aqui é, vamos dizer assim, é que um padrão utilizado, ok? Então essa tag aqui ela fica dentro do nosso head, meta charset UTF-8 e o title, que é o título da nossa página. Se eu vier aqui mudar, por exemplo, aqui quiser apagar aqui, colocar o meu nome, por exemplo, e salvar, na hora que eu retornar aqui na minha página e recarregar, você pode ver que ele recarrega o título da nossa página aqui, ok? Então, dentro do nosso head aqui, nós definimos alguns elementos que não são vistos aqui no corpo do nosso documento mesmo, mas que são muito importantes. Isso aqui são apenas duas tags aqui que colocamos, mas durante o curso vocês vão ver que tem muito mais coisas que nós declaramos dentro do nosso head da nossa página, ok? Mas esse aqui é o básico que temos que ter. Um title, que é o título da nossa página, e o tipo da codificação que utilizamos. Outra coisa interessante que você deve ter percebido é que as nossas tags HTML, quando temos, por exemplo, um grupo, igual nós temos o nosso cabeçalho, nós abrimos, vamos dizer assim, nós abrimos a tag de forma normal, sinal de menor que, o nome da nossa tag e o sinal de maior que. E quando vamos fechar, nós colocamos uma barra na frente do nome da tag, ou seja, assim eu estou abrindo a minha tag e assim eu estou fechando ela, ok? Outra coisa interessante de você saber é como são os comentários. O que são comentários em HTML? São códigos que você vai ter eles aqui no seu código da página, mas a hora que você passar para o navegador, ele não vai renderizar esse comentário. Por exemplo, se eu venho aqui e fazer assim, eu escrevi aqui o olá, mas você pode estar vendo que tem a estrutura um pouco diferente aqui. E se eu salvar e voltar aqui, você pode ver que ele não imprimiu em lugar nenhum esse olá, ele não renderizou essa palavra aqui, porque isso aqui é um comentário em HTML. Um comentário em HTML ele é dessa maneira, é o sinal de menor que, uma exclamação, dois hífens para abrir o comentário e para fechar o comentário, dois hífens e o sinal de maior que, ok? E esse tipo de comentário ele pode ser de várias linhas, ele não precisa ocupar apenas uma linha, ok? Você pode ver aqui que eu tenho 3 linhas de comentário, que tudo que estiver dentro dessa tag aqui, ele não vai interpretar, ele não vai renderizar aqui na nossa página, ok? Então aqui voltando aqui,
nós já falamos do nosso hit e agora nós vamos falar do nosso body. O nosso body, como pode ver, é o corpo do nosso documento, ou seja, o que vai ser renderizado no nosso navegador. Aqui nós temos várias tags aqui diferentes e nós vamos falar sobre, explicar cada uma delas, ok? Durante o nosso curso, durante as aulas, mas agora nós vamos estar apenas aqui explicando um pouco aqui da nossa estrutura básica. E, por exemplo, no body, se eu escrever alguma coisa fora de nenhuma tag, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai interpretar isso para a gente? Se eu vier aqui, por exemplo, e escrever aqui, olá mundo, salvar e voltar aqui, ele imprimiu aqui para a gente, ele renderizou essa nossa frase, né? Olá mundo. Mesmo estando fora de nenhuma tag, tudo que a gente coloca no body que não for um comentário, o nosso documento vai tentar interpretar, ok? E renderizar na nossa tela, certo? Aqui nós vamos deixar para falar sobre essas tags aqui. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com algumas tags, ok? E vocês vão ver que é bem tranquilo, o HTML é bem fácil de aprender e em pouco tempo você já vai estar criando sua primeira página web, ok? Então aqui embaixo aqui, você pode ver que aqui nós temos o começo, a abertura da nossa tag body e aqui embaixo nós fechamos o body, ok? Você não pode esquecer de fechar o hit, nem fechar o body e nem fechar o nosso HTML, ok? Então, recapitulando aqui, fazendo uma retrospectiva aqui da nossa aula, a primeira linha do nosso documento HTML tem que ter a declaração falando que esse nosso documento é um documento HTML. Na segunda linha aqui, nós temos a abertura do nosso documento, ou seja, a abertura da nossa declaração HTML. Esse lang aqui é a linguagem que vai ser feita a nossa página, a nossa aplicação, ok? Depois nós temos a tag head, que é o cabeçalho da nossa página, a cabeça da nossa página, que nós definimos aqui o tipo de codificação da nossa página e o título da nossa página, ok? Depois nós fechamos nosso cabeçalho e abrimos o corpo da nossa página. Aqui nós escrevemos tudo que a gente quer que seja renderizado. No fim nós fechamos o body, fechamos o corpo e fechamos a tag HTML para falar que aqui se encerra o nosso documento HTML, ok? Então essa aqui é a estrutura básica do nosso documento HTML. A declaração do tipo, a abertura da tag HTML, a abertura do nosso head, falando qual a nossa codificação e o título, fecha o nosso head, abre o body, tudo que a gente quer que seja passado, que seja renderizado ao nosso usuário, fecha o body e fecha o HTML, ok? Essa é a nossa estrutura básica de um documento HTML. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado e continuem ligados que em breve nós lançaremos as outras aulas, começando a falar aqui sobre as tags do HTML, ok? Que são utilizados para criar um site. E em breve você já vai estar aí criando o seu primeiro site. Nós vamos ter aqui exercícios para estar criando e desenvolvendo o seu primeiro site, ok? Um grande abraço a todos, continuem ligados para mais novidades e até mais.